Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar da importância da treta. A importância social e política da treta. Com certeza você já ouviu essa palavra aí nas redes sociais e eu vou explicar por que a treta é tão importante do ponto de vista social e político hoje. Mas antes de entrarmos nesse tema, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, você já vai dando like, porque de repente você pode se esquecer. Então dê like. Comente, porque isso ajuda a potencializar nosso diálogo nas redes sociais. Compartilhe com outras pessoas. Porque esse canal tem dois objetivos. Primeiro, chamar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. É importante que a classe dos professores, não só das universidades públicas, da PUC, estejam no debate, mas que nós, professores que estamos na base da pirâmide, venhamos também a estar no debate. Mas é importante que haja valorização social do magistério. É importante que o professor que sai da faculdade, que sai da universidade, que ele continue produzindo conhecimento, que ele continue pesquisando, que ele continue cientista, que ele continue dentro do debate público. Sobretudo nós, professores de ciências sociais. Então, esse canal também tem esse objetivo: convidar os professores à participação no debate público. E o objetivo número 2 desse canal é combater o pensamento binário. Pensamento binário não compreende certas coisas. Mas tem muitos médicos que defendem o tratamento precoce. Só que o médico que defende o tratamento precoce não fala em nome da ciência necessariamente. Porque médico não é cientista. Aí alguém vai dizer, mas o médico tal que defende é cientista. Mas quando ele é cientista e defende o tratamento precoce, mas ele defende fazendo ciência? Ou fazendo aquele papelão da doutora Nise Yamaguchi, que não sabia nem do que estava falando. Fizeram perguntas básicas para ela e ela não sabia responder. Então não é porque o cara é cientista que ele está falando alguma coisa, afirmando alguma coisa sob as bases do conhecimento científico. Então não vamos confundir ciência com opinião pública. Às vezes o médico está falando dentro de um debate de opinião pública. E as pessoas dizem, né, e o pensamento binário diz assim, não, a ciência está dividida. Não, a opinião pública pode estar dividida. Não necessariamente a ciência. Porque os grandes e as principais instituições não defendem esse tipo de tratamento precoce para prever para prevenção anti-Covid-19. Então, não há discussão necessariamente entre a ciência. Há discussão na opinião pública, mas a opinião pública não faz ciência. Entendeu? Pensamento binário. É mais ou menos assim. Então, eu também tenho o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema que eu preparei hoje, que é a importância da treta. E já estou suando. Né? Começo a falar com vocês sobre esses temas, já começo a suar. Então, se eu fizer de vez em quando assim, eu odeio andar com lencinho, vocês me perdoem. Então, a importância da treta. Por que algumas pessoas fazem coisas aparentemente tão desprezíveis, às vezes tão odiosas, às vezes tão contraditórias, e essas pessoas, parece que em nome disso, elas
crescem, elas crescem e aparecem socialmente. A modelo tal pula a cerca pega o marido da outra, se engravida, e por causa disso ela vira uma grande estrela. Potencializado por isso, vira uma grande estrela. O cara faz coisas abomináveis, demora a comprar vacina, várias pessoas morrem por causa disso, e isso faz com que a pessoa cresça politicamente. Exatamente porque agrada certos grupos que não querem vacina. Então, por que às vezes essas tretas, esses comportamentos contraditórios é que tornam algumas pessoas populares e as levam até a ter sucesso nas urnas? Então, por que isso acontece? Acontece por causa de algumas coisas que a própria treta faz hoje, que é nos excitar. A treta, ela é um fator de excitação. E uma das coisas que a sociedade de hoje pretende, essa sociedade dividida em rede, é de tretas que façam com que elas discutam coisas aparentemente comuns. A treta, por incrível que pareça, tem esse papel de nos congregar mesmo nas dissensões, mesmo nas brigas e mesmo nas tretas, exatamente porque nós somos uma sociedade muito dividida. Em um vídeo meu, em uma aula que eu preparava para que os alunos fizessem um trabalho, essa aula está até no YouTube, não me lembro mais muito bem o nome, o título, mas eu perguntava: você habita a rede ou você cai na rede? Porque hoje em dia sempre é a maneira como nós habitamos, diz muito de quem nós somos através dos tempos. E hoje nós habitamos em rede. Habitamos em rede, em uma rede de conexões, porém nós estamos em espaços afastados uns dos outros, discutindo as coisas mais diversificadas possíveis. Há grupos discutindo um fator religioso que para eles é a última Coca-Cola do deserto, é a última bolacha do pacote. Há outros grupos discutindo outros temas holísticos, sociais, completamente diferentes, e que para eles também é a última bolacha do pacote e é a última Coca-Cola do deserto. Então nós estamos conectados em rede, porém afastados em vários grupos, em várias tribos, em vários locais de proteção imunológica. Às vezes nos resguardamos em um determinado grupo para nos proteger contra as muitas e muitas incertezas de um mundo aparentemente muito contraditório e muito dividido. E às vezes precisamos de fatores de excitação que nos excitem, que nos coloquem excitados, aí nós passamos a discutir mais ou menos as mesmas coisas. Então, é a maneira como nós habitamos diz muito a nosso respeito. E hoje nós habitamos em rede. Não necessariamente habitamos nossas casas, nossos apartamentos, habitamos também nossas casas e nossos apartamentos. Mas a habitação não é só física. A habitação ela é representativa. A maneira como nós habitávamos no passado, como nós habitávamos na Idade Média e como nós habitamos nos dias atuais, diz muito a nosso respeito. Diz muito das nossas condições humanas através dos tempos. O escritor e filósofo Peter Sloterdijk, muito embora seja muito difícil classificar Peter Sloterdijk até apenas como filósofo, devido à grandiosidade da sua obra.
Mas existe uma obra dele chamada Esferas, que são divididas em 3 volumes, 3 calhamaços enormes. Ainda não li, estou estudando Peter Sloterdijk, ouvindo muitos especialistas, porém agora ainda estou lendo um livro dele de 83, baixei no Google, um livro chamado Crítica da Razão Cínica, mas nesse livro dele, que eu li parte, mas ainda preciso ler muito, mas eu estou aqui me baseando nas discussões a respeito desse autor, principalmente de Rodrigo Petrônio e de um professor cujo sobrenome é Peçanha, depois eu me lembro dos primeiros nomes deles, mas eles têm discutido a respeito desse autor que é, segundo especialistas, um divisor de águas na filosofia, no pensamento do século XXI. E Peter Sloterdijk, ele, no primeiro volume de Esferas, ele demonstra como nas primeiras comunidades humanas nós nos voltávamos para o íntimo. Tínhamos uma relação voltada como para realizar um certo mimetismo placentário, ou seja, primeiramente éramos bebês que vivíamos em uma conexão diádica, ele chama de díade essas relações duais, em uma placenta. Éramos bebês guardados nessa relação com a mãe, onde a placenta tinha um papel muito importante. De repente nascemos, a mãe nos pega, nos abraça, nos acolhe, e para Peter Sloterdijk, essa relação da intimidade é que respondia pelos povos, pelas relações dos povos do passado, sobretudo. E a partir dessas relações, os povos começaram a criar vários locais de imunização contra um universo de incertezas. E os próprios mitos eram criados no sentido de reproduzir essa intimidade, dando respostas, às vezes cosmológicas, para a realidade. Mas, primeiramente, criávamos núcleos, pequenos núcleos imunológicos, tribais, principalmente tribais, para organizar as nossas maneiras de pensar. Depois, principalmente através dos gregos, é por isso que a maioria dos filósofos começam pelos gregos, mas Peter Sloterdijk começa lá de trás. Os gregos criam a ideia do ser, a questão metafísica do ser, a pergunta pelo ser se torna importante, e isso abre os precedentes da filosofia e futuramente até da ciência. E essa ideia de ser vai criar o grande mentor, o grande gerenciador imunológico desse novo momento global, que é Deus. Deus é a resposta imunológica contra as incertezas do mundo, as incertezas do universo. Porém, na modernidade, segundo Peter Sloterdijk, essa referência diádica entre nós e essa relação nossa com esse Deus, ela se esgota, ela fura, ela estoura, ela explode. Explode pelo próprio estilo de vida, explode porque a ciência dá respostas que antigamente eram dadas pelo criacionismo, pelo mito. A filosofia, a crítica filosófica entra, o Estado começa a se organizar também como um Estado laico. Então, essa resposta imunológica que era dada entre a relação do homem com o divino, com o sagrado, se esgota na modernidade. E nós, segundo Peter Sloterdijk, passamos a viver no que ele chama de espumas. Espumas são vários núcleos representativos onde se multiplicam os núcleos imunológicos.
Precisamos de proteção contra as incertezas do mundo e do universo. Só que essas incertezas hoje já não são salvaguardadas na intimidade da primeira fase e muito menos na parte metafísica da segunda fase, onde Deus, onde o sagrado vai representar a grande resposta contra as incertezas. Agora não. Agora vivemos um mundo separado em muitas espumas, onde agora, mais do que nunca, essas espumas se multiplicaram demais em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook. E alguns, dentro dessa realidade, se veem também meio que perdidos. E dentro dessas incertezas, alguns começam a buscar uma maneira de reproduzir novamente esses valores imunológicos do passado. Esses valores imunológicos tradicionais do passado, alguns querem de volta, através de frases como Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Como se hoje houvesse alguma sustentabilidade social de respondermos às incertezas, os nossos problemas, através daquele agente imunológico do passado. Deus. Porque criamos muitos grupos, muitos núcleos, muitas representações imunológicas. Só que nós estamos de tal forma separados e sem uma referência que possa nos unir, nos unificar de forma objetiva. Uma das últimas referências imunológicas que uniam, por exemplo, a classe dos trabalhadores havia sido o Partido Comunista, havia sido o próprio comunismo. Mas, a partir do início da década de 90, principalmente, com a queda do Muro de Berlim e com as reformas de Mikhail Gorbachev, que substitui a antiga União Soviética por vários países independentes, e aquilo que era a União Soviética volta a ser a Rússia, ou seja, o comunismo deixa de representar aquilo que aparentemente unia os operários, unia os intelectuais, e nós voltamos a ser tão capitalistas como no passado, de forma quase que inquestionável. Com o tempo, as indústrias foram criando sistemas cibernéticos na sua produção, os trabalhadores começam a sair da indústria, e essa saída dos trabalhadores da indústria dificultam, inclusive, a própria união da classe trabalhadora, que se unia no passado a partir do chão das fábricas, a partir dos seus sindicatos de classe. E essas dificuldades começam a aparecer, principalmente com o boom da era digital. E os lugares de aquilo que nos unia, ou que relativamente nos unia ideologicamente, explode em uma série de outras representações. O que nós chamávamos de cristianismo no passado não é tão representado assim pela Igreja Católica como no passado. Os nossos movimentos de classe já não nos unem tanto, e nós estamos agora conectados em uma rede subdividida em vários e muitos grupos que às vezes participam de excitações internas, meia particulares,
onde aparentemente aquele grupo está lutando contra o sistema. Tem grupos, né? Tem muitos grupos de WhatsApp que o nome do grupo é Fora da Matrix, ou seja, eles entendem que eles fazem parte de um pequeno grupo revolucionário que está fora da Matrix, que está fora do sistema, como se houvesse alguma possibilidade hoje de alguém estar fora do sistema. E dentro dessa realidade, onde nós estamos conectados, porém muito separados, o que nos une? O que nos une muitas das vezes, e quase sempre, são excitações. Excitações porque a partir do momento que esses núcleos imunológicos se veem atingidos, aí eles pegam aquele assunto, eles pegam aquela treta, aquela treta excitante que leva todos a discutir sobre o mesmo tema, e aquilo que parecia distante se une mais. Ou seja, a treta hoje, com o seu caráter de excitação, é muitas das vezes o que nos une. Por isso é que muitas pessoas investem exatamente na contradição, investem na treta. Porque ele sabe que é a treta, que é o bater de frente, que é o lutar contra os supostos comunistas, que é lutar contra a suposta esquerda, que vai fazer com que grupos de excitados o apoiem. Aí, só que existem vários grupos, existem vários grupos, como eu disse, separados um do outro, discutindo ali os seus temas. E de repente, eles se veem na obrigação, na necessidade de discutir um assunto que está sendo discutido de forma comum. E essa discussão que se torna comum aparece também como treta. Por isso, temos a aparição de pessoas como Jair Bolsonaro, e pessoas tão aparentemente contraditórias, porque eles investem na treta, eles investem na excitação. E quando eles falam uma coisa que a suposta esquerda não gosta, que o suposto mundo critica, que o mundo critica e a suposta esquerda não gosta, isso é exatamente o que faz com que a nossa divisão feita na rede se torne mais ou menos unificada às vezes. Ou seja, a treta nos unifica. Só que nós precisamos de discussões éticas em torno disso. Porque como nós podemos estar unidos, criando um mundo sustentável para o bem viver da maioria esmagadora, se é a treta que nos une? Será que é a treta que vai nos manter unidos? Ou nós vamos criar outras possibilidades éticas de estarmos não apenas conectados, mas unidos? É isso aí. Essa é uma discussão ética a respeito do lugar onde nós habitamos. Habitamos em rede. Habitamos em uma rede onde nós estamos conectados. Conectados, porém, separados. Pelo fato de estarmos separados, estamos separados, mas habitamos nessa rede. Habitamos nessa rede, ou caímos, ou vamos cair diariamente nessa rede, sobretudo vivendo de excitações para estarmos unidos, apesar de estarmos separados. Essa é a pergunta ética desse vídeo. Vamos discutir, comentem, independente se você concorda comigo ou não,
comentem. E vamos divulgar esse vídeo para que nós possamos dar continuidade a esse tema. Ok, galera? Vocês são do coração.